Olá, pessoal, estamos de volta. Agora nós vamos dar continuidade na matéria. Na gramática 1, nós vimos verbos, vimos voz passiva, voz ativa, locução verbal. Agora nós estamos na gramática 2, onde nós vamos dar início à noção de frase, oração e período. Então, nós vamos começar essa matéria, e que ela é muito importante, porque é uma introdução para sujeito, predicado, e a gente entrar em análise sintática, tá bom? Bom, é uma matéria fácil, preciso que vocês prestem atenção, depois façam os exercícios, tirem dúvidas, caso necessário. Na semana que vem nós vamos estar corrigindo os exercícios, fixando mais um pouquinho, com mais exercícios, aí depois a gente vai dando continuidade. Bom, frase, oração e período. O que vem, qual a definição de frase? O que é uma frase? Bom, frase é todo o enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer uma comunicação. A frase pode ser construída com ou sem verbo. Então, o que ele quer dizer com sentido completo? Então, frase é tudo aquilo que você consegue estabelecer uma comunicação. Existe frase de uma palavra? Sim. Existe frase de uma, de duas, de três, de 5, de 10, de 20 palavras. O importante é ela ter sentido completo. Por exemplo, olha os exemplos aqui, ó. Quando eu falo socorro, é uma frase com uma palavra só, mas você entende o que eu quero, qual a comunicação que eu quero estabelecer. Então, socorro significa que eu estou precisando de ajuda. A partir do momento que eu grito socorro, você entendeu a minha mensagem. Então, socorro é uma frase? Sim, ela é uma frase, porque ela tem um sentido completo e eu consigo estabelecer com ela uma comunicação. Você entende o que eu quero dizer. Outro exemplo aqui, ó. O telefone está tocando, ó, tem verbo. Ah, então quer dizer que frase pode ter ou não ter verbo? Isso mesmo. Está tocando é uma locução verbal, né? Que a gente já viu. Eu tenho aqui um verbo auxiliar, mas o verbo principal, no gerúndio. Isso aqui também é uma frase, porque ela tem um sentido completo e ela passa uma comunicação, uma mensagem. O telefone está tocando. Você entendeu o que eu falei? Outro exemplo. Que salário medíocre. Que salário medíocre é uma frase. Ela não contém verbo, ela contém 3 palavras. Ela tem um sentido completo e estabelece uma comunicação. Logo, é uma frase. Mude de vida, comprando um apartamento no Guarujá. Opa, é uma frase maior, contendo um verbo, sentido completo, estabelece uma comunicação. É uma frase. Então, nós vimos aqui nesse pedacinho o que nós chamamos de frase. Tudo bem? Vamos continuar. Na língua escrita, a classificação da frase pode ser feita de acordo com o que ela expressa, dependendo da sua entonação de voz. Então, quer dizer que quando você escreve, você precisa pontuar as frases para você dar sentido ao que você está falando. Se você está afirmando, se você está negando, se você está perguntando ou exclamando, você precisa pontuar, diferente de quando a gente fala. Quando a gente fala, na nossa voz, você sente a emoção, a raiva, o medo, a insegurança, quando nós falamos. Então, quando nós vamos escrever um texto, quando nós vamos escrever frases no caderno, que não existe a entonação de voz para perceber se o personagem está aflito, ansioso, com medo, com raiva ou triste, a gente tem que usar as pontuações. E aqui tem uns exemplos aqui, olha. Quando que a minha frase ela transmite uma declaração afirmativa, quando eu afirmo, eu uso ponto final. Então, o ponto final, ele serve para declaração afirmativa ou negativa. Aqui, ó. Exemplo. O mar está calmo. O mar está calmo, ponto final, significa que eu estou afirmando. Eu estou fazendo uma declaração afirmativa sobre o mar. O mar não está calmo. Olha o não aqui, ó. Quando aparece o não e tem um ponto final, a minha frase é uma frase declarativa negativa.
que eu estou negando. Não, não estar calmo. Quando eu uso ponto de interrogação, percebam que é a mesma frase, mas de acordo com a pontuação, muda a minha entonação de voz. Quando eu falo, o mar está calmo, eu estou fazendo uma pergunta. Então, é uma frase interrogativa. Quando eu falo, o mar está calmo, eu falo com admiração, com espanto. Então, uma frase exclamativa. E quando eu falo, mar, fique calmo, eu estou dando uma ordem ou um pedido que entra aqui, ó, o imperativo. Lembra? Que são os verbos que indicam ordem ou pedido. Então, as frases são as mesmas, a entonação de voz é diferente por causa da pontuação. O mar está calmo, o mar não está calmo, o mar está calmo, o mar está calmo, mar, fique calmo. Essa frase aqui, dependendo da minha entonação, eu posso dizer que é um pedido ou uma ordem. Eu posso fazer, mar, fique calmo. Estou dando uma ordem. Mar, fique calmo. Eu estou fazendo um pedido. Tudo bem? Fácil, né? Por enquanto, nenhum estresse. Então, vamos continuar. A classificação da frase, né? O que seria a classificação da frase? É o que eu acabei de falar aqui agora. As frases elas estão divididas em declarativas, afirmativa ou negativa, interrogativa e exclamativa. Afirmativa, você é um dos que se preocupam com a poluição. Negativa, você não é um dos que se preocupam com a poluição. Interrogativa, você é um dos que se preocupam com a poluição? Exclamativa, você é um dos que se preocupam com a poluição. Então, quer dizer, esses são os tipos de frase que nós temos, tá? Já vimos tudo de frase, o tipo de frase, o conceito de frase, né? Vimos que a frase ela pode ter verbo ou não, ela pode ser escrita por uma ou duas ou três palavras, contando que ela tenha um sentido completo e que através dela a gente estabeleça uma comunicação. A partir do momento que eu falo qualquer coisa para você, você entende? Se eu falo pare, você para, é uma frase. Ela tem um sentido completo e você entendeu o que eu quero falar. Quando eu falo quieto, você entende. Sente, levante, saia, né? Então, tudo isso é frase. Bom, agora nós vamos olhar a classificação da frase. Também pode ser feita de acordo com a construção. Então, nós vimos que a frase ela tem a ver com a entonação, que é afirmação, negação, interrogação ou exclamação, e ela também tem a ver com a formação, como a frase é construída. Como assim? Frase nominal. O que é uma frase nominal? Quando construída sem verbo. Frase nominal é aquela frase que você não encontra verbo nela. Ela tem sentido completo, ela estabelece uma comunicação, mas ela não tem verbo. Então, ela é uma frase nominal. Exemplo. Se vocês estão quietos em um lugar, passa alguém gritando, fogo, o que você pensa? Incêndio. Sai todo mundo correndo, não é isso? Isso aqui é uma frase composta de uma palavra, nominal, porque ela não tem verbo. Tem sentido completo e transmite uma comunicação. Então, fogo é uma frase nominal. Cuidado! Você entende? Não tem verbo. Frase nominal. Belo serviço seu. Belo serviço seu. Não tem verbo, né? Ó, belo, adjetivo, substantivo, artigo e pronome, né? Não tem verbo. Então, é uma frase nominal. Trabalho digno desse feirante. Trabalho digno desse feirante. Substantivo, adjetivo, pronome, substantivo. Frase nominal. Então, todas as frases que não contêm verbo são chamadas de frase nominal. Continuando. Frase verbal. Quando é o contrário, construída com verbo. A construção da frase nominal ou verbal, nominal sem verbo, verbal com verbo. Exemplo. O sol surge radiante e anuncia um belo dia. Verbo surge, verbo anuncia. Então, uma frase longa que contém
dois verbos. Então, uma frase verbal. Comemoraram o dia da sogra. Verbo comemorar. Frase verbal. O balão subiu, subiu, subiu. Verbo subir. Frase verbal, tá? Então, ficou claro que frase nominal é aquela que não contém verbo e frase verbal é aquela que contém verbo. Continuando. Oração. O que seria oração? É reza? Juntar a mãozinha e rezar para o Papai do Céu? Também. Mas na gramática, oração significa outra coisa. Significa uma frase verbal pode ser também uma oração. Para isso é necessário que o anúncio tenha sentido completo e que o anúncio tenha verbo. Oração é uma frase com verbo. A oração precisa ter verbo. A frase sem verbo, ela é só frase, ela nunca vai ser uma oração. Para ser oração, tem que ser uma frase que contenha verbo, tá? Essa é a diferença de frase para oração. A frase pode ter ou não ter verbo, contando que tenha sentido completo. A oração tem que ter verbo, mas necessariamente não precisa ter sentido completo. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó, continuando. Exemplo. A população precisa de saneamento básico. Olha aqui, ó. Verbo precisar. É uma oração. Rosana terminou a leitura do livro. Terminou. É uma frase com verbo, logo é uma oração. Frase com verbo, uma oração, tá? Então, oração é toda frase que contém verbo. A oração é o anúncio que se estrutura em torno de um verbo ou uma locução verbal. Já vimos várias vezes que locução verbal são dois verbos, né? Exemplo. Acabou-se o flagelo. Flagelo, mesma coisa que castigo, punição. Acabou-se o flagelo, acabou-se a punição. Acabou é um verbo, ser é um pronome. Verbo acabar aqui. Tem um verbo, é uma frase, sentido completo, com um verbo que eu também posso chamar de oração, porque tem verbo. Exemplo. Aconteceu-me ontem uma coisa realmente extraordinária. Qual é o verbo aqui? Aconteceu. Então, nesse caso, nós temos aqui uma oração, porque contém um verbo. Continuando. Atenção, preste atenção com relação à oração. Nem toda frase é oração. Exemplo. Que dia bonito. Que dia bonito. Aqui é uma frase. Por que é uma frase? Porque tem sentido completo, porque transmite uma comunicação, mas não é uma oração. Por que não é uma oração? Porque não tem verbo. Esse enunciado é frase porque tem sentido completo. Esse enunciado não é oração, porque não tem verbo. Se tivesse sentido completo e se tivesse um verbo, seria uma oração. Tá? Outro exemplo. Nem toda oração é frase. Exemplo aqui, ó. Queremos que a justiça impere no Brasil. Esse enunciado é composto de dois verbos. Queremos e impere. Verbo querer e imperar. Para cada verbo tem uma oração. Que a oração a gente divide aqui, ó. Queremos que é uma oração, a justiça impere no Brasil. Eu tenho aqui, ó, duas orações, mas eu tenho uma frase só, que a justiça impere no Brasil. Se eu chego para você e falo só, queremos. Turma, queremos.
tem sentido completo? Vocês vão entender? Vocês vão falar assim para mim, o que, Valéria, que você quer? Queremos o quê? A frase não tem sentido completo, ela não é uma frase. Ela é uma oração porque ela tem verbo. Tem verbo é oração. Apareceu o verbo é oração. Agora, a frase precisa de 2 itens. Ter sentido completo e transmitir uma comunicação. Então, só o queremos não é frase. Esse enunciado é composto de 2 verbos. Para cada verbo tem uma oração. Primeira oração, queremos. Segunda oração, que a justiça impere no Brasil. Cada oração isolada não tem sentido. Para formar a frase, foram necessárias de 2 orações. Essa aqui sozinha não vai ser uma frase, somente uma oração. Tudo bem? Continuando. Período. O que vem a ser um período? Que negócio é esse de período? Então, já vi frase, já vi oração. Agora, o que seria período? Vamos ver lá a definição de período. Toda frase verbal é chamada de período. Então, toda frase que tem um verbo, a nominal não, a verbal, é chamada de período. Exemplo. Que saudade sentíamos da infância. Saudade sentíamos da infância. Sentíamos é um verbo. Eu tenho aqui uma frase, eu tenho aqui uma oração e eu tenho aqui um período, porque tem verbo. As janelas fecharam-se e a família saiu. Eu tenho aqui, 2 verbos. Período é a frase organizada com uma ou várias orações. Para ter período, precisamos de verbo. Vejam a importância do verbo, gente. Eu bato na tecla toda vez com vocês que o verbo é a alma da gramática. Tudo gira em torno do verbo. Então, o verbo ele é importante em todos os aspectos. Agora a gente viu que através do verbo a gente tem as ideias, né? Os conceitos de frase, de oração e de período. Então, o verbo está incluído nesses 3 conceitos: frase, oração e período. Continuando. Classificação do período. O período, de acordo com o número de verbos, com o número de orações, o período pode ser simples, quando ele possui apenas uma oração, ou melhor, quando ele possui apenas um verbo. Quando um pedaço da frase tem sentido completo, tem um verbo, ele é composto de um período, tá? Se não tiver sentido completo, mas for o verbo, também é um período. O período é contado de acordo com os verbos. Então, olha só. O barulho da moto nos incomodou na sala de aula. O barulho da moto nos incomodou na sala de aula. O único verbo que eu tenho aqui é o verbo incomodar. Incomodou. Então, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. Um verbo, uma oração, porque eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo só, meu período é simples. Uma forte chuva vai cair. Locução verbal. Daqui a pouco. Locução verbal são 2 verbos que fazem papel de um, tá? Em vez de falar vai cair, eu poderia falar cairá. Então, aqui, tem uma locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, eu tenho uma oração, uma só, porque esses 2 verbos valem de um, e o meu período também é simples. Fiquem atentos com a locução verbal. Não é porque eu tenho um verbo do lado do outro que eu tenho 2 aqui meu período não é simples. Não. Só se eles estiverem separados, como aqui, As janelas fecharam-se e a família saiu. Então, aqui eles estão formando 2 orações, tá bom? Composto. Quando possui 2 ou mais orações. Quer dizer, 2 ou mais verbos. Se a minha oração tem um verbo, período simples. Se a minha oração tem 2 verbos, um afastado do outro, período composto. Se tem 3 verbos, composto, 4, 5, 6, 10, 20, período composto, tá? Bom, exemplo aqui, dessa oração aqui, a de cima. As crianças pularam
quando foi marcado o gol. Eu tenho aqui, ó, as crianças pularam, uma oração. Eu divido aqui, ó. As crianças pularam, uma oração. Quando foi marcado o gol, 2 orações. Ah, Valéria, mas tem 3 verbos, não são 3 orações? Não, porque esses 2 verbos aqui, ó, eles são locução verbal. São os 2 verbos que eu posso substituir para um. Então, aqui eu tenho só 2 verbos. Eu tenho 2 verbos, esse aqui é locução verbal, eu tenho 2 orações e eu tenho período composto, tá? Aqui embaixo, era madrugada, não havia gente na rua, começava a garoar. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 verbos. Verbo ser, verbo haver, verbo começar e verbo garoar. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações e o meu período é composto, tá? 4 verbos, 4 orações, período composto. Bom, assim nós terminamos, né, a nossa aula e eu quero que vocês façam depois as tarefas e qualquer coisa a gente vai tirar dúvida, tá, pessoal? Facinho, faço essa parte de período, frase, orações, tá bom? Eu quero que vocês leiam de novo, vejam o vídeo de novo e que a gente consiga depois, vocês consigam fazer as tarefas, tá? E nós vamos corrigir na próxima aula e tirar todas as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos, estudem bastante, caprichem na letra. Semana que vem a gente se encontra novamente. Um beijo no coração de vocês. Tchau.